A questão que está aparecendo na sua tela é uma questão de calorimetria e o texto diz o seguinte: dois blocos metálicos de materiais diferentes e inicialmente a mesma temperatura são aquecidos, absorvem a mesma quantidade de calor e atingem uma mesma temperatura final sem ocorrer mudança de fase. Baseado nessas informações, podemos afirmar que eles possuem o mesmo o quê? O que eles têm de igual? Qual é a característica que eles têm de igual? Bom, primeira coisa que a gente precisa ressaltar é aí o que ele pede. Ele quer saber o que eles possuem igual, esses dois blocos metálicos. Segundo, é interessante você saber que são dois blocos feitos de materiais diferentes. E se esses dois blocos são de materiais diferentes, então, do ponto de vista térmico, eles têm o quê? Calor sensível diferente. Porque o calor sensível é uma grandeza física que se refere a uma característica térmica de uma substância. Quanto maior o calor específico, mais difícil é variar a temperatura de uma substância. Quanto menor for o calor específico, mais fácil é você variar a temperatura de uma dada substância. Um breve comentário aqui sobre a água, só para dizer para vocês que a água é uma das substâncias que tem um dos maiores calores específicos da natureza, 1 caloria por grau Celsius. Então, a gente considera isso um calor específico muito alto. Quanto maior o calor específico, maior a quantidade de energia que essa substância precisa para poder elevar a sua temperatura. No caso da água, quando a gente diz que o calor específico é de 1 caloria por grau Celsius, eu quero dizer que para variar em 1 grau Celsius, cada grama de água, eu preciso de 1 caloria, que é igual a 4,186 joules de energia, tá bom? Muito bem, então são feitos de materiais diferentes, mas ainda assim, a variação da temperatura deles é igual. Se eles tivessem o mesmo calor específico, talvez até justificaria, né, a gente dizer substância igual, calor específico igual, recebeu a mesma quantidade de energia, variou a mesma temperatura. Mas eles têm outra característica que se chama capacidade térmica. E a capacidade térmica é a grandeza também que diz o quanto é fácil ou difícil variar a temperatura de um determinado corpo. Então, quando eu faço referência ao material de que o corpo é feito, eu falo de calor específico, mas quando eu falo do corpo propriamente dito, aí eu me refiro ao que a gente chama de capacidade térmica, tá? Vamos olhar aqui na tela o que acontece. Então, a gente já sabe que a quantidade de calor para variar a temperatura de uma dada substância é M1 vezes C1 vezes o delta θ, calor específico sensível. Eu estou aplicando aqui para o primeiro bloco, que é feito de um determinado material, cujo calor específico é igual a C1. Mas eu tenho também o bloco 2, que é igual a M2 vezes C2 vezes o delta θ. O problema deixou claro para mim que a quantidade de calor fornecida para um foi igual à quantidade de calor fornecida para outro. Então, eu tenho que M1 vezes C1 vezes delta θ é igual a M2 vezes C2 vezes delta θ. Mas o problema falou para mim que essas variações de temperatura são iguais. Então, você vai ficar com M1 vezes C1 igual a M2 vezes C2. E aí, olha só, o produto dessas duas grandezas físicas aí, chamada M1, C1, né, M1 e C1, o produto dessas duas grandezas físicas vai ser chamado de capacidade térmica. Então, quando você multiplica a massa pelo calor específico,
você tem aquilo que a gente se chama de capacidade térmica. Portanto, as capacidades térmicas dessas duas substâncias são iguais, ou seja, Czão maiúsculo 1 igual a Czão maiúsculo 2. Capacidades térmicas iguais. E aí dá para você observar uma coisa, que o produto permanece constante, tá vendo? M1C1 igual a M2C2. Então, quando você fala de capacidade térmica, você se refere ao bloco. Quando você fala de calor específico, você está falando do material de que cada bloco é feito. E nós já sabemos que eles são feitos de materiais diferentes, e por essa razão eles têm calor específico sensível diferente. Mas, quando você multiplica o calor específico sensível pela massa, você tem a grandeza chamada de capacidade térmica. Então, as suas capacidades térmicas são iguais. E aí, como é o produto da massa pelo calor específico, aquele que tem o menor calor específico vai ter que ter a maior massa para que o produto permaneça constante. O gabarito, portanto, é a letra D. Só para fechar aqui, eu estou dizendo para vocês que o produto da massa, pelo calor específico, é o que a gente chama de capacidade térmica. Ou seja, ó, isso daqui que eu vou mostrar para vocês é o que a gente chama de capacidade térmica, tá vendo? E aí eu vou pegar isso daqui e fazer no outro também, para você saber que isso daí é o que a gente chama de calor específico, tá? Calor específico não, capacidade térmica. Vamos pegar aqui e colocar também, ó. Isso que está aqui é o que a gente chama de capacidade térmica. Então, vou puxar a setinha para cima e dizer que isso aqui é capacidade térmica. Tem outro detalhezinho. Eu posso escrever, então, essa equação aí da fundamental da calorimetria da seguinte maneira, olha só, vou escrever ela diferente. Então, eu vou escrever ela com Q igual a Czão vezes o delta θ. Quanto maior a capacidade térmica de um corpo, mais difícil é variar a sua temperatura. Então, a questão está aí, a questão está resolvida, a questão está gabaritada, a questão está morta, a questão está sepultada.